mesmo que a gente quer fazer. Essas gravações depois ficam disponibilizadas no YouTube do SEMAIS, tá? Então, queria, assim, desejar boa tarde a todos, né, e a todas, e dizer que esse é mais um encontro do Conexão Boas Práticas 60+, que é uma das ações do projeto Caleidoscópio 60+, Nossos Direitos, que é realizado por meio do incentivo do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte e tem destinação de recursos de empresas como a CEMIG, o Itaú, a Vale, o Banco do Brasil, VLI, Potência Seguradora e Gerdau. E aí eu queria ainda aproveitar e apresentar a nova equipe do projeto. Então, além de mim, meu nome é Valda, né? Eu sou a supervisora desse projeto. Tem a Ustane Martins, que é a nossa superintendente. Tem a Juliane Tolentino. Ju, levanta a mão aí. O Virgílio, né, que também é nosso analista no projeto. E a Mariana Pimenta, que é nossa assessora de comunicação. Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato com a gente para a gente poder conversar, esclarecer, contar um pouquinho desse projeto, que é um projeto muito legal. Conexão Boas Práticas é uma das ações desse projeto, né? Então, a gente está aí disponível. Eu queria fazer alguns combinados, então, para a gente poder começar. Eu queria que vocês colocassem no chat o nome e qual organização que representa, né, para a gente poder anotar como uma lista de presença. Durante a exposição inicial, né, que a Mariana vai fazer para a gente, eu gostaria de pedir que vocês desliguem os microfones para evitar interrupções e eco. E aí depois, né, depois que a Mariana fizer a exposição, a gente vai abrir para os comentários, para as discussões, para as perguntas. Aí, assim, a pessoa pode se inscrever no chat ou pode levantar a mão que a gente vai passar a fala. E aí, sim, abre o microfone. Esse vídeo e os outros vídeos dos eventos estão disponíveis no canal do YouTube, então se inscrevam no canal para ficar por dentro das nossas publicações, né? No próximo mês a gente vai lançar aí uma websérie bem legal que a gente está preparando sobre recursos do Fundo do Idoso, então acho bem legal vocês se cadastrarem para ficar por dentro. E eu convido ainda para que vocês acessem o nosso site, que chama www.nossosdireitos.org.br. Lá a gente coloca todas as informações que são publicadas pelo Conselho Municipal do Idoso de Belo Horizonte e outras informações sobre a política de atendimento à pessoa idosa, né? Bom, no ano passado, nós ainda enviamos um formulário de autoavaliação de gestão para que as organizações pudessem preencher. Nós recebemos algumas respostas, elas já foram compiladas, e a gente está preparando, então, uma formação para acontecer também nos próximos meses com essas organizações. A gente vai aprofundar um pouco mais em algumas, nessa formação sobre gestão. A gente chama de jornada de conhecimento compartilhado. Algumas pessoas acredito que já tenham feito, mas é uma metodologia super legal que o SEMAIS tem de compartilhamento de informações sobre gestão. E, além dessa autoavaliação, as pessoas também puderam colocar um pouquinho de quais são os temas de interesse que gostariam que fossem abordados aqui no Conexão Boas Práticas, né? E o tema comunicação, ele foi muito citado, assim. É claro que é um tema que é amplo, né? Hoje a gente fez um recorte no tema. Eu acredito que a gente vai precisar de outros encontros, né? Para poder fazer todas as abordagens possíveis, mas é um tema que a gente também acredita que é muito importante que a gente aborde, assim, né? Hoje a gente escolheu o tema fake news versus comunicação humanizada, né? Porque a gente tem percebido mesmo como que as fake news têm atrapalhado no processo de comunicação para a gente poder levar informação qualificada, para a gente poder levar informações que sejam realmente, que tenham fontes confiáveis. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, a gente convidou a Mariana. A Mariana é uma jornalista, ela é nossa assessora de comunicação, uma pessoa muito estudiosa, ela também está super engajada em várias pautas, né? Ela é do presidente do Conselho da Mulher de Lagoa Santa. Então, para a gente é um prazer assim, ter a Mariana na equipe. E aí eu convido a Mariana, então, ela vai fazer a exposição. Aí, Mariana, se você quiser combinar com o pessoal como é que vai ser a dinâmica da sua apresentação, fique à vontade.
E se você quiser também complementar a sua apresentação, fique à vontade. Até aqui alguma dúvida, gente? Não. Então, vamos lá. Seu Nilo, eu vou fechar um pouco o seu microfone, aí quando o senhor precisar falar, aí é só o senhor ligar de novo o microfone, pode ser? Porque está dando um ecozinho na hora de falar. Ah, é? Aí eu vou fechar aqui, e aí depois, se eu precisar, o senhor habilita ele novamente. Só clicar na tela, vai aparecer lá o microfonezinho, aí o senhor clica de novo para habilitar, tá bom? Legal, obrigado. Então, boa tarde para todo mundo, né, pessoal? Muito obrigada, Valda, pela apresentação. Eu que fico muito orgulhosa de fazer parte da equipe do SEMAIS. Eu trabalho com comunicação para o terceiro setor, né? O SEMAIS é um dos meus clientes. Atendo também outras organizações sociais com a pauta do esporte, da criança e do adolescente, da educação. Então, eu sou presidente do Conselho da Mulher de Lagoa Santa, faço parte da coletiva As Luzias, aqui em Lagoa Santa, que é uma coletiva feminista. Eu realmente gosto muito de trabalhar com o terceiro setor e de fazer parte dessa transformação do mundo, assim, né? Eu acredito que são pessoas que transformam o mundo e a partir da nossa, né, do nosso propósito, da nossa vontade de fazer as coisas mudarem, que as coisas mudam. Fiquei muito satisfeita quando a Valda me fez esse convite, e aí fui estudar bastante para poder me atualizar sobre a pauta das fake news, e eu achei um curso muito legal, que eu super recomendo todo mundo a fazer, que foi o que eu me baseei para construir a apresentação que eu vou fazer hoje para vocês. O curso chama Vaso Falciani, depois eu coloco na apresentação, vai ter mais informação dele, e depois eu acho que vale todo mundo a pena entrar no site e conhecer. A dinâmica, eu vou fazer uma apresentação, eu preparei alguns slides para a gente poder guiar a nossa conversa, e aí quando eu estiver com a tela aberta, eu não consigo ler o chat, então qualquer momento que vocês quiserem me parar para explicar melhor algum ponto, fazer alguma pergunta, é só abrir o áudio e fazer a pergunta que a gente vai conversando, é uma conversa mesmo, não, né, podem interromper no momento que vocês quiserem, e aí a gente vai tirando dúvida, vai complementando e vai trocando, porque o assunto é mesmo para a gente construir juntos e aprender juntos, assim, essas práticas para melhorar a nossa comunicação e para a gente se sentir mais seguro também nesse processo de comunicação, né? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu ver se já abriu. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Então tá. Bom, então, quando a gente vai falar de fake news, eu acho que o contrário de notícias falsas, né, é uma comunicação humanizada, que é aquela comunicação que enxerga um ser humano do outro lado, né? A gente sempre lembrando que a gente está conversando com alguém. É um diálogo de coração a gente, um coração que pulsa, para um outro coração que pulsa. Não é... Porque a gente, nesse mundo de hoje de internet, né, de tecnologia, às vezes a gente esquece que do outro lado tem uma pessoa. Quando a gente posta alguma coisa nas redes sociais, passa pelo WhatsApp, a gente sai compartilhando, marcando aquele tanto de nome ali, e muitas vezes a gente nem lembra que do outro lado tem uma pessoa. A gente não pensa em como que aquela notícia vai chegar para aquela pessoa, como que ela, né, capacidade que ela, que conhecimento, que conteúdo e repertório que ela tem para interpretar aquela notícia, aquela informação. Se não tem, né, não tem tom de voz, se você não grava um áudio, né, se você for só um texto. E muitas vezes a gente sai colocando essas informações no mundo sem lembrar que do outro lado tem uma pessoa. E, né, todos nós temos momentos, temos nossas histórias. E aí, quando a gente lembra disso, eu acho que isso ajuda a gente a disseminar menos notícias falsas e buscar mais a verdade na comunicação. Então, o conteúdo todo dessa apresentação está baseada nesse curso, Vaso Falciani, é um curso digital de combate a fake news, patrocinado pelo Facebook, muito legal.
A nossa pauta hoje, né, a gente vai começar entendendo o que são as fake news, por que essas fake news dão tão certo, né, por que espalhar mentira dá tão certo, mas a liberdade de expressão, como que ela fica nessa história, por que nossos amigos nos enganam mesmo sem querer, como divulgar notícias sem ser fake, o que é comunicação humanizada, né? Qual que é esse lugar que a gente está hoje de buscar essa comunicação que enxergue o outro e que seja verdadeira, um glossário com algumas palavras que são importantes para a gente fazer sentido nesse mundo tão doido que a gente está vivendo, e também algumas referências de sites e materiais para poder, quem quiser aprofundar mais no tema. Bom, fake news são publicações que viralizam em redes sociais a partir de informações comprovadamente falsas, com um formato que simula o estilo jornalístico para enganar o público, ocultando a autoria. Ou seja, essa expressão fake news, ela vem com as redes sociais, e é uma expressão, né, do inglês, que se fosse traduzir seria notícias falsas, e que por si só não faz sentido, porque a palavra notícia significa uma informação verdadeira, né, um fato. Então, se é fato, se é verdadeiro, não pode ser falso. Então, assim, né, a expressão em si, ela já é complicada. E ela surge nesse mundo de redes sociais, que começam que nem estava conversando no início, né, senhor Nilo, as notícias falsas, elas já existem há muitos anos, mas com as redes sociais, elas ganharam mais espaço, né, aumentou a quantidade de notícias falsas que são disseminadas diariamente, e o alcance que essas notícias conseguem ter. Então, a gente teve um aumento exponencial do poder dessas notícias, elas já existem desde sempre, desde que o homem começou a construir a comunicação de massa lá, de ter alguém no meio da praça gritando notícia para o resto da cidade, já existia, porque muito rapidamente foram descobrindo que quando você traz notícias com informações muito sensacionalistas, ou quando você exagera muito, ou quando você põe você molda aquela verdade de acordo com aquilo que vai atrair a curiosidade das pessoas, você atrai mais gente, né? Então, desde sempre que existe pessoas que criam, que tentam enganar os outros para atrair atenção. Então, as fake news, elas são comprovadamente falsas, ou seja, você consegue pegar aquela informação e verificar se ela é verdadeira, né? A gente vai falar sobre isso aqui, mas quando você tenta comprovar se ela é verdadeira, você vai ver que ela é falsa. Se você vai na fonte lá, se você vai atrás de entender o que tem mais sobre aquele assunto, você vai descobrir que aquilo é falso. Hoje, por exemplo, eu recebi uma notícia falsa que circulou muito em 2018, na época da greve dos caminhoneiros, e agora está circulando de novo. É uma notícia falsa falando que se todo mundo pedisse nota fiscal no posto de gasolina, a gasolina ia diminuir o preço. E aí é um motorista, um homem falando que ele é motorista de Uber, e que aí ele pegou um passageiro que trabalha na Petrobras, em que ensinou isso para ele. Mas quando você vai na fonte procurar a Petrobras, procurar, né, o governo do estado sobre a questão dos impostos, procurar a informação na fonte, você vai ver que aquilo que ele está falando não faz o menor sentido. Normalmente também as fake news simulam um estilo jornalístico para enganar o público. Por quê? A gente sabe que os jornais, né, o estilo jornalístico, aquela ideia de ter um título, de ter o formato mesmo do jornal, ele traz credibilidade, né? Os jornais, eles são construídos em cima da sua credibilidade. Por isso que um jornal tenta sempre não errar, né, ele tenta, quando a gente está na faculdade de jornalismo, a gente aprende muito isso, sobre a gente fazer apuração, a gente ter sempre certeza do que a gente está publicando, a gente ouvir mais de uma fonte, né, para a gente ter o maior número de versões da mesma história, e ler muito, enfim, ir atrás do máximo de informação possível quando a gente constrói uma notícia, para evitar o erro, porque cada vez que um jornal erra, ele vai perdendo credibilidade com o público. As pessoas não vão comprar, assistir um jornal que elas sabem que só fala mentira.
não normalmente, né? A gente vai chegar num conceito ali mais para frente que vai falar um pouco do momento que a gente vive hoje. Mas quando você simula o estilo jornalístico, fica mais fácil de você enganar as pessoas, né? Então, a fake news ela tem essa intenção mesmo de enganar. E outra coisa, ela oculta a autoria. Você não consegue descobrir quem é o autor daquela notícia. Não tem lá o nome, não tem o contato do jornal, não tem o endereço, né? Então, você já fica atento que é uma forma de você saber se uma notícia, né? De você olhar, receber uma notícia, se você não conhece o autor, se não tem especificando de onde que foi publicado, a data, já começa a desconfiar porque tem alguma coisa errada. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Tá. Então, essa definição está no curso, né, do vadafalciani.com, que também é muito legal. Bom, então, assim, né, por que as pessoas criam as fake news? O objetivo político das notícias falsas é espalhar mentiras mesmo, porque, assim, ela acaba destruindo a confiança nas instituições e no próprio conceito da verdade. O pior efeito das fake news é coletivo, porque elas acabam disseminando uma desconfiança generalizada contra as instituições, meios de comunicação, grupos sociais, empresas e representantes políticos. Então, quando, né, assim, quem cria uma fake news, ele tem uma intenção por trás. Tem tanto a intenção de ganhar dinheiro, tem a intenção de criar desconfiança. Então, quando o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, né, o ex-presidente dos Estados Unidos, ele começou a se apropriar da palavra fake news e falava tudo que saía na imprensa contra ele, ele falava, é fake news, é fake news. Era uma forma dele fazer com que as pessoas parassem de acreditar nos jornais, nas TVs que estavam falando, que estavam publicando notícias contra ele, né? Ele ficava usando, né, essa ideia para desacreditar. E aí, a partir daí, inclusive, a gente tem buscado usar outra expressão que é desinformação, espalhar desinformação em vez de fake news, porque os próprios disseminadores de fake news começaram a se apropriar dessa palavra. Mas a intenção é sempre desacreditar. Então, qual que é a ideia? De criar um caos, porque se você não acredita em nada, se você não acredita em ninguém, se de repente todo mundo fala, não, mas não dá para acreditar na Globo, não dá para acreditar na Folha de São Paulo, não dá para acreditar em ninguém, você toma decisões importantes, né, sem conteúdo e repertório, você chega num lugar da desconfiança máxima, em que você não confia em mais nenhuma instituição, você não acredita mais nas mudanças, você não acredita mais nas empresas, nos meios de comunicação, nas pessoas que nos representam na política, e de repente a única coisa que a gente faz é desconfiar de tudo e de todos. E aí eu pergunto para vocês acham que a gente constrói alguma coisa na desconfiança? Assim, né, o que a gente consegue, vou até tirar aqui para poder ver a carinha de vocês um pouco. O que a gente consegue construir na desconfiança? Né, assim, quando a gente não confia em nada, o que a gente tem? A gente tem um caos, a gente tem uma situação completa de caos. Então, se a gente, de repente, não confia na vacina, a gente não confia na educação, no que é ensinado nas escolas, se a gente não confia no que está passando no trabalho dos jornalistas, a gente vai entrar numa situação de caos. A gente para de confiar nas empresas. Aí, como que a sociedade se sustenta? Se a gente não confia mais no terceiro setor, a gente não confia mais no governo, a gente não confia mais nas empresas, a gente não confia mais no outro. Dá para ser feliz, dá para construir sociedade, dá para trabalhar com tranquilidade, né? Não dá. Não dá. Só um instantinho, eu tenho duas questões a colocar, Cida. Primeiro, qual a diferença entre opinião e uma notícia falsa? Segundo, a fake news já é considerada crime cibernético? Boas perguntas, Cida, muito obrigada. Bom, opinião é aquilo que não dá para checar, né? Assim, porque, por exemplo, se eu chego e falo assim, eu gosto, leite condensado é mais gostoso, isso é a minha opinião.
Agora, se eu chego e falo assim, leite condensado faz bem para a saúde, isso é uma coisa que você pode checar. Isso já é além da minha opinião. Você pode você pode fazer uma pesquisa científica, você pode ir atrás, né, de cientistas, de médicos, de pessoas que têm credibilidade nesse assunto, nutricionistas, e perguntar: é verdade que leite condensado faz bem à saúde? Eles vão poder falar, é verdade ou é mentira. Então, assim, é um fato, uma coisa que você consegue checar com fontes. Agora, opinião, você vai falar assim, é verdade que o leite condensado é gostoso? Eu falo, depende, tem quem goste e quem não goste. Então, a diferença entre a notícia e a opinião é que a opinião é algo que é da pessoa. A notícia, o fato, ele pode ser checado. Você pode ir até a fonte, né, até onde ela saiu, de onde ela surgiu, e verificar se é aquilo mesmo ou não. Então, no caso, né, a vacina funciona ou não funciona? Você pode ir atrás de cientistas, você pode ir atrás de institutos de pesquisa e da Anvisa e perguntar, funciona ou não funciona? E eles vão dar dados. Agora, você pode falar assim, eu acho que vacinar dói. Dói, pode ser que para você doe e outra pessoa não doe, é a sua opinião, entendeu? Então, a opinião é uma coisa que não tem como você checar, ela é da pessoa. E a sua outra pergunta foi? Crime cibernético. As redes já estão, né, localizadas nesse campo do crime cibernético? Então, a gente vai falar sobre isso. Independente, né, elas são... você compartilhar notícias falsas, você criar notícias falsas, é sim um crime. Tem muitas pessoas, inclusive, que já foram presas por isso, que já responderam, já vai pagar a cesta básica, né, pagar outros tipos de multas, mas você disseminar e criar notícias falsas, né, no início é sim crime já. Tem vários casos, inclusive. Por exemplo, e tem casos que viram crimes muito sérios. Teve há uns anos atrás, em Guarulhos, que começou a circular num grupo de WhatsApp que um caso de uma situação de pedofilia, e aí colocaram um retrato falado, um desenho, né, de um retrato falado feito pela polícia num grupo de WhatsApp, falando que aquela pessoa era responsável pelo crime de pedofilia em Guarulhos. Algumas pessoas identificaram erroneamente como uma mulher de Guarulhos, e as pessoas foram até a casa dela, lincharam essa mulher, mataram essa mulher, e era mentira, não era ela. Então, assim, tanto as pessoas que estavam lá linchando, respondendo pelo crime de assassinato, né, de morte dessa mulher, como quem compartilhou falando que era ela, sabe? Então, porque tem consequência, sabe? Toda notícia falsa, às vezes, parece que não tem consequência, mas elas têm consequências. E, às vezes, consequências muito sérias. Então, elas são crimes, sim. E não é só cibernético, não. Elas são crimes independente da tecnologia. Porque elas podem acontecer no jornal, no impresso, elas podem acontecer na fala. Então, você disseminar e espalhar notícias falsas, independente do meio que você está usando, é crime. Mariana, eu acho que uma dúvida também, ela diz respeito ao fato da pessoa colocar uma opinião como se fosse verdade, assim, né? Por exemplo, hoje em dia tem muitos vídeos gravados de pessoas que se dizem, né, autoridades para poder falar do tema e acabam expressando uma opinião, mas que realmente não tem. Ela pode até ser um bom orador, passar uma mensagem como se fosse verdade, mas a mensagem, na verdade, não é verdade, né? Então, isso acaba confundindo muito, porque às vezes é alguém que trabalha num hospital importante que fala que dá uma versão, opinião, né? Uma opinião, né? E isso acaba confundindo mesmo as pessoas, né? Porque aí a gente pensa, mas, poxa, ele tem autoridade para falar sobre isso, mas quem deu a ele, né, de onde que ele está tirando e tal. Então, isso eu acho que confunde muito também. É por isso que quando a gente vai ouvir qualquer discurso, né, a gente vai ler um texto, ou vai ouvir um vídeo, ouvir um áudio de alguém,
A pessoa vai, né, vai falar o texto, e aí você vai pegar o que daquele texto dá para você procurar saber mais. Então, se a pessoa comentou que a fulana é pedófila. Você consegue levantar sobre isso? Você conhece mais alguém que conhece ela? Você pode ligar para algum vizinho, algum amigo que conhece ela e perguntar se tem alguma informação a mais. Enfim, nunca compartilhe nada ou passe para frente sem ter certeza daquela opinião, assim, né? Sem ter mais conhecimento, mais informação, porque só uma opinião não é suficiente. E outra coisa que dificulta muito hoje em dia, porque quando começa o jornalismo, né, assim, os jornais, eles normalmente tinham separados as sessões. Então, tem a sessão de notícia, a sessão de opinião, que vinha escrito lá em cima, opinião. Aí vinham as colunas de opinião, né, as revistas também. A Veja, lá tinha a sessão opinião. Aí tinha lá, né, você conseguia saber que aquele texto era um texto opinativo. Normalmente tinha até a fotinha do autor junto. Né? Aí a página amarela, você sabe, que é entrevista. Então, você conseguia diferenciar os gêneros de informação dentro do veículo. Quando a gente vai para as redes sociais, isso acaba, né? Porque aí a gente está ali dentro daquela... Tudo ali está junto. Então, dentro do feed do Facebook ali, né, do Facebook, está ali a opinião do seu amigo, a foto do cachorro dele, a mensagem de aniversário, o texto, a notícia que é verdadeira, está tudo ali junto, misturado, então fica cada vez mais difícil para a gente diferenciar o que é opinião daquilo que não é opinião, né? Porque está tudo dentro do mesmo pacote de formato de disseminação. O Nilo abriu... Oi. Com licença, por favor, eu queria seu parecer sobre umas notícias realmente falsas, que tem sido divulgada há mais de um ano para cá, sobre a Terra ser plana. Você deve ter visto isso também. Qual a intenção que seria o indivíduo estar espalhando uma notícia dessa? Então, existe uma intenção hoje, né, como a gente estava falando desse objetivo, que é desacreditar, existe uma intenção hoje de muitas pessoas de desacreditar a ciência, de colocar, né, de fazer as pessoas duvidarem do que a ciência traz como informação para a gente. Então, quando as pessoas divulgam, né, que a Terra é plana, eles querem que a gente desacredite de tudo que a ciência traz. E aí isso tem a campanha anti-vacina, né, que está voltando. Hoje o sarampo era uma doença praticamente erradicada do mundo. A gente já tem vários países que estão voltando, inclusive o Brasil que voltou o sarampo. Né? Então, assim, até a polio. Existe uma intenção dessas pessoas de desacreditar a ciência, de que as pessoas não acreditem naquilo que a ciência trouxe de conhecimento. E aí, a intenção é de criar caos mesmo, que as pessoas não tenham confiança nas informações, e com isso elas se deixam levar por mentiras. E aí, pessoas que têm má intenção, que se baseiam nessas mentiras, conseguem chegar em lugares de poder, conseguem assumir instituições, né? Então, elas conseguem, a partir de espalhar a descrença, elas vão conseguindo construir esses caminhos de poder, né? Então, existe interesse por trás disso, que é fazer com que as pessoas não acreditem na ciência. Obrigado. Nada. Mariana, né? Isso. Mariana, hoje nós temos um gravíssimo problema. É que autoridades, e aconteceu nos Estados Unidos com o Trump também, autoridades se manifestam dizendo acerca de alguma notícia que para ela é a pura verdade. E ela é uma autoridade. A relação social com a autoridade é uma coisa assim, vertical. A autoridade falou, nós já ficamos entendendo que é verdade. Como é que a gente vai lidar com isso? Quando há algum enfrentamento, a gente, então, tem disponível várias outras notícias. Eu vou dar exemplo, várias outras informações e argumentos. Eu vou dar exemplo da cloroquina. A cloroquina foi falada pelo nosso presidente, que
a autoridade máxima do país, que era o medicamento de cura. Tem estados que compraram estoques de cloroquina, porque o presidente, obviamente, falou. Ele é uma autoridade, né, que se manifesta a nível nacional. Então, assim, mas aí vem a contra-argumentação. Mas a contra-argumentação também está sujeita, se ela não tiver uma fundamentação científica mais profunda, ela está sujeita à desconfiança. E quem é que fica perdido nessa história? A sociedade. Pois é, e é essa a intenção mesmo, assim, né? Quando criam essas notícias falsas, é com essa intenção mesmo de deixar a sociedade perdida, de deixar a sociedade sem um norte, e as pessoas que espalham, assim, né? Eu acredito até o próprio presidente nisso, é porque as pessoas querem acreditar naquilo, sabe? É igual, tipo, né? Foi uma pesquisa que um médico na França fez, pegando o seu exemplo da cloroquina, né? Que indicava que poderia ser verdade, que a cloroquina tivesse efeito. Hoje em dia, esse médico já se manifestou, colocando que ele errou, que não faz nenhum efeito, que não ajuda. Mas aí, a velocidade com que o que é falso dissemina é muito mais rápido do que a verdade depois. Você tentar corrigir depois, você não consegue atingir aquele mesmo número de pessoas que a notícia falsa atingiu. E aí, eu vou até voltar aqui na apresentação, porque é exatamente o meu próximo slide aqui, ó, que é o porquê que as notícias se espalham tão rapidamente. É porque as pessoas querem acreditar nessas mentiras, as pessoas querem acreditar que tem um tratamento precoce, sabe, no caso da doença, né? Uma doença que está matando esse tanto de gente, que está se espalhando. Todo mundo quer acreditar que tem um tratamento precoce. Então, se alguém inventa essa informação, igual chegaram a inventar até que enfiar ozônio no ano seria, né, assim, as coisas mais bizarras, as pessoas elas são tão desesperadas, querendo acreditar que existe alguma forma de combater aquilo, né, de prevenir, que elas acreditam e passam para frente. Então, na maioria das vezes, com o conteúdo e repertório que aquela pessoa tem, e a vontade de acreditar é tão grande que ela não quer nem ouvir a contra-argumentação, ela só quer alguma coisa que fale aquilo que ela quer ouvir, né? Então, assim, as fake news dão certo porque as pessoas se enganam porque elas querem acreditar nas mentiras. Né, vou colocar aqui, a primeira dificuldade na corrida contra as notícias falsas é que o apelo delas costuma ser quase irresistível. A informação de verdade, né, assim como a vida real, raramente é do jeito que a gente quer. Ela sempre tem mais complexidade, ela tem dúvidas, tem contrapontos, tem incertezas. Mas quem não tem um compromisso com a realidade pode moldar a informação para que ela se encaixe perfeitamente aos nossos preconceitos e ideologias, atiçando o nosso desejo de compartilhar e dizer para todo mundo, tá vendo? O mundo é assim mesmo, do jeito que eu pensava. Não, tá vendo? Eu falei que tinha um remédio para prevenir isso, sabe? Então, ela não quer ouvir as complexidades, ela não quer ver as pesquisas, ela não quer perder, né? Não quer ter esse tempo necessário para você de ouvir contrapontos, argumentos, ter essas incertezas. Ela quer ter certeza de uma coisa que se encaixa naquilo que ela já acredita. Então, porque é isso, quando você cria uma notícia falsa, você pode moldá-la, e as pessoas que criam, elas sabem o que as pessoas gostam, como que as pessoas querem receber uma informação, o que atiça a curiosidade. Então, a partir disso, vão se disseminando, né? Então, assim, precisava só de um estudo. Então, eles pegaram um estudo de um médico francês que tinha chegado a essa conclusão, e aquilo foi suficiente para se espalhar e convencer médicos, convencer autoridades, que estavam simplesmente ansiando por qualquer coisa que pudesse dar uma parada no que estava acontecendo na realidade. Só que nunca é tudo tão simples assim. A realidade é muito mais complexa do que nossas fantasias, né? Tudo seria muito melhor se a gente pudesse, tudo que a gente imaginasse pudesse ser verdade, mas não é por aí, né? Vou passar um vídeo aqui, bem legal, sobre como que as notícias falsas, elas se espalham, né? Como que a gente pode responder a elas no
no WhatsApp, né, como lidar com essas notícias falsas de WhatsApp, e até para a gente ir assim, né, dentro dessa ideia do que a gente, né, do que as pessoas, então assim, né, quando as pessoas compartilham as notícias falsas para os outros, né, não é porque muitas vezes elas querem enganar outras pessoas, é porque elas encontraram alguma coisa que corresponde àquilo que ela pensa, àquilo que ela acredita, e ela quer mostrar para todo mundo que, olha, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sempre te falei, aqui, ó, tem mais gente que acredita, tem essa pessoa que está falando disso. Então, ela quer reforçar para as pessoas aquilo que ela já acredita, sabe? E aí, nisso que a gente cai nessa armadilha de sair espalhando essas notícias falsas, muitas vezes nem por mal. Deu o áudio aí, ok? Deu para ouvir? Áudio não. Ainda não. Aí não está dando para ouvir. Do vídeo, não. Agora tá. Deu? Tá. Ele está sem áudio. Tá ruim de ouvir. Tá sem áudio, né? Só dá para ver as imagens. Pois é, por isso que eu perguntei para vocês, porque às vezes dá... Deixa eu tentar de novo aqui, ver o que eu posso fazer. Nem imagem eu estou vendo. Eu tirei agora. Agora ela tirou. Ô, Mariana, se puder fazer outra pergunta sobre exatamente esse assunto que acabaram de falar, da cloroquina, de falar, eu estou com um manifesto aqui no estado de Minas, de anteontem, na página 3, Manifesto pela Vida, o título dele, e é realizado pela Associação Médicos pela Vida, com sede em Recife. É meia página, e um trechinho dele aqui, vou ler para você, falando sobre o tratamento precoce com a cloroquina, diz o seguinte: destacamos que a abordagem precoce não se trata apenas de uso de uma ou outra droga, mas da correta combinação de medicações como a hidroxicloroquina, a ivermectina, a bromexina, a azitromicina, o zinco, a vitamina D, anticoagulantes, entre outras, assim como corticoides, que tem um momento certo para a sua utilização nas fases inflamatórias da doença, etc., etc. Isso está publicado uma publicação de meia página, que eu falei, a página 3 do Estado de Minas de anteontem. Isso aí, eu sei. Saiu em vários jornais nacionais. Uma fake news dentro de um jornal, publicado por um jornal, será que seria o caso de se investigar isso? Pois é, esse negócio está dando muita repercussão, sabe, senhor Nilo? Porque isso foi comprado, né? Isso foi um informe publicitário, que essa associação é matéria paga, de capa, né? Eles pagaram caro, porque eles compraram capas de vários jornais, Folha de São Paulo, do Estado de Minas, foram grandes jornais do Brasil inteiro, para colocar uma notícia falsa, e os jornais foram cobrados por isso, estão sendo cobrados, várias associações e instituições de imprensa estão cobrando os jornais por isso, porque não é porque aquele espaço está vendido, né, aquele espaço é pago, que eles simplesmente não têm responsabilidade, né, sobre o que está sendo colocado ali dentro. Então, assim, eu não posso simplesmente comprar um espaço no jornal e colocar lá um anúncio sobre pedofilia, ou colocar um anúncio sobre venda de pessoas, né? Então, por que os médicos podem comprar e falar sobre um tratamento que é comprovadamente falso? Que os próprios fabricantes desses medicamentos já soltaram diversas notas colocando que isso não é verdade. Então, ele está sendo, sim, muito questionado. É algo que os jornais diz contra eles, né? Eles dão um tiro no próprio pé quando eles fazem isso, demonstra, né, um desespero para conseguir esse dinheiro e um desrespeito às pessoas que estão lendo. Né? Ele já está preocupado com o dinheiro que vem do patrocinador e não preocupado com a credibilidade que ele vai ter com as pessoas que estão do outro lado lendo, né? Então, esquecem que se não tiver as pessoas lendo, eles não vão ter patrocinadores, né? É isso aí, obrigado. Nada, vamos ver se agora... Ótimo, Mariana. Essa ideia do preocupado com o patrocinador que está injetando dinheiro na empresa e a não preocupação com a sociedade, nós somos vítimas dessas notícias falsas, desta forma, neste formato, dentro do mercado de consumo. Sim.
né? Somos É um Toddy que fica alegre, beleza. É um leite, nós já sabemos da composição dos nossos leites. É um leite que se movimenta na tela, com crianças rechonchudas, dizendo que é o melhor leite, e daí para frente. O marketing não respeita a relação que ele tem com o consumidor. O marketing tem uma relação com o consumidor e não a respeita. Ele só quer saber do dinheiro que é injetado na empresa para falar mentira. Aliás, não é só mentira, para expor fantasias. Porque a fake news, ela também expõe esse lado fantástico. Sim. Que fala muito, a imagem do fantástico, ela é muito forte na cabeça das pessoas. Então, você vai ali e consome uma Nutella cheia de bagacela, porque falaram que a Nutella é boa para a saúde. Sim. Olha como que isso é sério e que ninguém intervém. E é mais grave, aquela instituição que coordena essa parte publicitária, que faz um prêmio maravilhoso todo ano, normalmente ela está premiando essas ficções. Sim. Ela não estabelece prêmios para aquilo que é mais real, é aquilo que é mais fantasioso, que vai mais assim, incomodar e fazer as pessoas reagirem na direção do consumo, que ela vai premiar. É verdade. Então, assim, nós já somos grandes vítimas desse sistema. Grandes vítimas. Já existem algumas teorias em marketing, né, nessa parte de publicidade e propaganda, inclusive minha neta, ela estuda nessa área, eu estou sempre apoiando e fazendo algumas críticas ideológicas, etc., que já se posicionam desse outro lugar. Mas esse outro lugar, que é o lugar de não estabelecer essas fantasias tão fantasiosas, não é bem que isso. A perda a perda econômica com este outro lugar. Então, isso é muito sério. Não sei como a gente poderia se desvencilhar desse sistema capitalista que colabora, não, que é a base de tudo isso que está acontecendo. Cida, no final eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre os caminhos que a gente tem para poder enfrentar essas situações. Vou tentar passar o vídeo aqui, se não der, a gente passa para frente. Bom, Agora tá com áudio? Tá. Deu certo? Peraí que eu vou aumentar aqui. Agora eu vi. Tá legal. Se alguém deixa na sua caixa de correio um panfleto com uma informação pra lá de duvidosa, você não tira cópia e sai por aí repassando para os vizinhos, não é? E quando toca o seu telefone e alguém oferece um produto que até pode ser interessante, você compra na mesma hora? Se uma pessoa aborda você na rua e puxa a conversa do nada, você simplesmente confia no que ela diz? Então por que, às vezes, a gente repassa qualquer informação que chega pelo WhatsApp? Você já compartilhou alguma fake news bem cabeluda? Nossa, que eu compartilhei? Já, mas a gente percebe, quando percebe já tá longe, já tem espalhado todo canto. Fofocas, falar da vida dos outros, esses tipos de coisa. Putz, velho, já compartilhei várias já. Existem 3 conceitos essenciais para entender por que isso acontece. 1. Intimidade. Geralmente, as mensagens que chegam pelo WhatsApp vêm de pessoas
próximas. E essa intimidade gera confiança. Por isso, é natural que a gente tenha menos dúvidas sobre a veracidade da informação. A segunda palavra-chave é identificação. Ok, às vezes dá para perceber rapidinho que a informação não é das mais precisas, ou até mesmo que se trata de uma mentira deslavada. Mas se esse conteúdo reforça um ponto de vista que agrada a quem recebe, a emoção acaba vencendo a razão. E aí a gente manda bala no compartilhamento. O terceiro conceito que explica por que tanta gente compartilha informação duvidosa é anonimato. O ambiente do WhatsApp gera uma sensação de proteção. O texto, a imagem ou o vídeo podem até ter sido repassados por alguém próximo, mas quase nunca é possível saber qual é de fato a fonte primária dessa informação. Então, se tanta gente já compartilhou antes de mim, que mal tem eu mandar para os meus contatos? E recebo bastante ódio. Pessoal de direita, pessoal de esquerda, e é aquela fuzuê no WhatsApp. Uma piadinha, uma visão, alguma coisa que você vê assim engraçado, você manda no WhatsApp. Com certeza, passava e levava bronca também. Quando descobria que era fake news, o pessoal mandava bronca. Mas assim como você desconfia do panfleto que chega à caixa de correio da sua casa, dá para respirar 1, 2, 3 vezes antes de repassar a mensagem do WhatsApp. E aí colocar em ação algumas regrinhas básicas de educação midiática. A desinformação usa essa arma. Elas podem ser manipuladas ou retiradas de contexto. Pode ser um site de propaganda política ou de notícias falsas. Às vezes é coisa antiga, ressuscitada para enganar. Muitas vezes o texto e o vídeo não têm nada a ver com o título. Então, fake news, não. Não, gente, fake news não, hein? Mas é isso, assim... pode falar. Coloca o link, Mariana, no chat, né? Se você puder, porque o pessoal perguntou como é que tem acesso ao vídeo, eu acho que ele é bem legal. Esse aí pode compartilhar, né? Claro, esse pode compartilhar muito. Vou colocar o link de todos os vídeos aqui para vocês. Deixa eu só primeiro então pegar e colocar o link aqui para vocês, que eu tenho ele aqui. Ai, não, peraí, daqui a pouco eu coloco para vocês no chat o link. Vou voltar para a apresentação. E aí, no final, eu ponho todos os vídeos que eu vou colocar aqui, e aí vai ficar melhor para passar depois. Voltou minha tela aí? Voltou. Sim. Legal. E aí, assim, né, um ponto que muita gente fala sobre a questão é a liberdade de expressão, né? Se a gente... Se existe o direito, né, a liberdade de expressão, por que é crime compartilhar fake news? E aí a gente tem que lembrar, né, que toda liberdade pressupõe responsabilidade. Então, você é responsável social e legal por aquilo que você compartilha e posta. E aí, reforçando, né, todo direito humano, como a liberdade de expressão, é limitado pelos outros direitos humanos. A partir do momento em que alguém abusa de sua liberdade de expressão, pode haver consequências graves à vida de outras pessoas e punições previstas em lei. Tem mais um videozinho aqui, mas eu vou deixar ele mais para o final. E aqui, pegando o gancho no que o professor Pasquale estava falando, né, eu peguei lá do curso também, os 10 mandamentos para divulgar notícias sem fake news. Então, o primeiro é não divulgar as notícias sem antes checar a fonte da informação. E aí, gente, é a fonte primária.
Não é tipo assim, mas foi meu tio que me mandou. Não, é a fonte primária. Quem que fez esse vídeo? Dá para saber? Se não dá para saber quem é o autor do vídeo, não passa para frente, porque a chance de ser fake news é muito grande. Porque a gente já aprendeu que uma das armadilhas, né, uma das armas usadas por quem cria fake news é o anonimato. Né? Uma das características dessa notícia é você não conseguir identificar quem é o autor primário, quem foi quem primeiro fez. Então, você viu um vídeo que a pessoa não mostra a cara, não se identifica, mas está falando um tanto de coisa que não dá para comprovar, já desconfia. Porque, se fosse tão verdade assim, ela tinha se identificado, né? Então, não divulgará as notícias relevantes sem atribuir a elas fontes primárias de informação, reforçando o número 1, o número 2, nem para reforçar a primeira mensagem. 3. Mensagens sem fonte clara jamais serão aceitas como instrumento de comprovação. Sites que caluniam e não se dignam em informar quem é o responsável, muito menos. Então, se você recebeu uma mensagem, e aí, se você manda uma mensagem para alguém, né, falando assim, não, pode tomar a vacina, sim, ela é confiável, e aí a pessoa te responde com uma informação que não tem uma fonte, né, ou com um site que não tem lá quem escreveu, que não tem um endereço, um contato, uma informação de onde que eles estão, você pode desconfiar, porque quem fala a verdade não tem medo de mostrar a cara, não tem medo de pôr o nome, não tem medo de pôr o telefone, de pôr o contato. Então, se não tem de onde você entender direito de onde vem, quem falou, já desconfia. Não esquecerás que informação precede opinião, porque pode ser checada, pode ser comprovada, a gente já falou disso aqui hoje, né? 5, não repassarás informações que não fazem sentido algum, só porque você não gosta da pessoa ou instituição em questão. A disputa entre posições políticas deve ser baseada em um jogo limpo, e não em invenções. Então, não é para a gente sair assim, né? Eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano. Aí chega uma notícia falando que o fulano foi para uma festa e sai um tanto de foto dele pelado, sei lá o quê, aí eu vou sair compartilhando só porque eu não gosto dele. Não vamos fazer isso, né, gente? Primeiro, porque a gente aprendeu que é crime a gente ficar compartilhando essas informações. E segundo, né, porque não dá para confiar numa coisa só porque a gente não gosta da pessoa, achar que é verdade, porque confirma aquilo que a gente já pensa. 6. Lembrarás que mais vale uma mensagem atrasada e bem checada que algo rápido e mal apurado. E que um número grande de compartilhamentos não garante credibilidade. Não é porque tanto de gente compartilhou e chegou em vários grupos que é verdade, né? E não é porque, isso aconteceu hoje, né? Assim, eu recebi uma notícia falsa, cheguei para a pessoa que me mandou e falei, essa notícia é falsa, por que você me mandou? Aí a pessoa falou, porque eu vi rapidamente, já quis mandar, porque, né, eu achei que tinha que encaminhar logo. Eu falei, então, é melhor você conferir, demorar um pouco mais, conferir se é verdade e ter certeza que você está mandando uma informação correta, do que depois ficar com fama de quem só manda notícia falsa, né? Então, vamos conferir antes de mandar. Dá para esperar, respirar 1, 2, 3 vezes, antes de sair mandando as notícias. 7. Não matarás sem checar o óbito. Quantas pessoas, né, gente, lembro do Gugu aí, quantas notícias apareceram dele morto antes dele ter morrido de verdade, né? E quantas outras pessoas aí que as pessoas costumam matar. O Wagner Moura mesmo, estava assistindo um vídeo dele, falando que ele já várias vezes, as pessoas ligavam para ele falando, recebi uma notícia que você tinha morrido. Então, existe nessa ânsia das pessoas hoje que têm esses sites de notícias falsas, de conseguirem visitas, de conseguirem cliques, de conseguirem compartilhamentos, eles matam pessoas, criam notícias falsas sensacionalistas para as pessoas saírem republicando. Então, antes de sair compartilhando que fulano morreu, confirme, procure procurar em sites, né, em jornais de credibilidade. Se for uma pessoa próxima, liga para alguém da família, para algum outro conhecido que vocês têm em comum, antes de sair compartilhando sem ter certeza. Não esquecerás que a apuração in loco, por telefone e ou por e-mail, precede, em ordem decrescente, de importância, o chute. Então, tipo assim, é porque eu acho que está certo. Não é suficiente. Então, se você tiver como procurar em loco, ou seja, ir até o local, né, que aconteceu,
ou aí até a pessoa que está falando sobre aquilo e perguntar, melhor forma. Se não tem, liga para o local. Ah, foi uma notícia sobre o INSS. Liga lá para o INSS, é verdade que está acontecendo isso? Né? Ou se não, manda um e-mail lá para a Anvisa, para a instituição. Olha, recebi essa notícia aqui, é verdade? Então, procura a informação verdadeira antes de simplesmente porque eu acho e você sai divulgando. 9. Não terás pudores de reconhecer rapidamente a falha em caso de divulgação ou encaminhamento de informação incorreta. Errar é humano, pedir desculpas é divino, né? Então, todo mundo erra, todo mundo já compartilhou uma notícia falsa, eu já compartilhei notícia falsa, então, na hora que a gente descobre, volta lá em todos os grupos, todo mundo fala, gente, desculpa, essa notícia era falsa, eu não chequei antes de enviar, na próxima vez eu vou checar. E é isso, não tem que fazer drama, é só pedir desculpa e avisar que está errado. Na dúvida, não passarás adiante mensagem de coisa alguma, pois tu és responsável por aquilo que repassas e atestas, ou seja, se der merda, você também é culpado. E sim, retuitar, compartilhar, dar like e repassar coisa ruim pode dar condenação na justiça, né? Como a dona Cida já tinha perguntado, pode sim dar processo, pode sim dar ruim. E aí, aqui a gente chega na comunicação humanizada, quando a gente fala de coração para coração. E aí, aqui é muito importante da gente lembrar que dialogar, né, conversar, para resolver conflitos, exige uma preparação. Né? Isso significa que diálogo a gente aprende, não é quando a gente quer construir essa comunicação que enxerga o outro e ser enxergado enquanto ser humano também, a gente precisa se preparar para esse diálogo, porque não é fácil. Né? Então, toda vez que a gente começar a conversar com alguém, e antes de partir para a ignorância, né, ou de falar, nossa senhora, para e pensa, por que alguém razoável, racional e decente faria o que essa pessoa está fazendo? O que será que fez essa pessoa chegar nesse lugar de compartilhar, né, essa notícia, de compartilhar essa informação, de acreditar que a Terra é plana? Né? Então, assim, vamos parar e refletir, por que será que ela chegou nesse ponto? E aí, para a gente aprender a dialogar, né, tem algumas questões, dois passos que são muito importantes. Na comunicação não violenta, a gente passa por esses passos. O primeiro é a escuta atenta. Né? Então, assim, é escutar de verdade. Escutar de verdade, a gente limpar os nossos preconceitos, a gente realmente ouvir o que a pessoa tem a dizer, confirmar com ela se a gente entendeu o que ela disse. Então, ela fala alguma coisa, você fala assim, eu entendi da sua fala isso, isso e isso. É isso. Confirma, para você mostrar para a pessoa que você realmente está ouvindo, e se você não tiver entendido direito, dá o espaço para ela se colocar e se reexplicar, até que vocês estejam no mesmo patamar de entendimento. Né? Então, para conseguir empatia, né, os estudiosos de comunicação não violenta concordam que o ponto zero é não rotular o outro. Isso exige uma escuta atenta para descobrir as razões da pessoa, por mais que a opinião pareça absurda. Então, é tentar não rotular e entender de verdade, né? Escutar de verdade, e aí nos calar mesmo, só para ouvir, colocar todos os nossos sentidos focados no ouvir aquela pessoa, entender o ponto de vista dela, por mais que a gente discorde, mas entender por que ela chegou naquele ponto, né? E aí, o outro ponto é quando você chegar na sua vez de falar, você fazer uma fala honesta e cuidadosa. Então, toda mensagem que a gente vai falar, sempre tem um jeito mais carinhoso de falar, né? Sempre tem um jeito menos agressivo, sempre tem um jeito mais educado, mais respeitoso. Então, buscar esse caminho. Então, no diálogo, né, não é falar bobinho, não é falar como se a pessoa fosse uma vítima, com dozinha, não. É falar de forma firme e honesta, mas não ofensiva. Seguimos buscando a empatia, desta vez queremos que o interlocutor entenda como a gente se sente. Então, por isso, uma primeira providência é reconhecer na conversa que podemos não estar captando todos os lados do problema.
Ou seja, nossas opiniões são, por definição, incompletas e provisórias, né? A gente pode o tempo todo mudar e ninguém nunca sabe tudo de tudo, né? Então, a gente está sempre podendo aprender um pouco mais e ter esse ponto é muito importante. Então, vou dar um exemplo, assim, né? Quando uma pessoa chega e fala alguma coisa ofensiva com a gente, na hora de responder, responde como você se sente. Fala assim, olha, quando você fala comigo nesse tom, eu me sinto diminuído, eu me sinto sem espaço para colocar a minha opinião. Então, eu gostaria que a gente conversasse em um outro tom para que a gente construísse um diálogo mais legal. Ou senão, né, a pessoa postou uma notícia, você chama ela no privado, né? A gente não vai corrigir alguém na frente de todo mundo, porque, né, isso é desrespeitoso, ninguém gosta de ter atenção chamada em público. Então, se está num grupo de WhatsApp, você viu que uma pessoa compartilhou uma notícia falsa, chama ela no privado, conversa com muito respeito no privado, e fala assim, olha, quando você compartilha esse tipo de notícia, eu sinto que você não está fazendo bem nem para você, nem para as pessoas ao seu redor, né? Então, conversa de forma a criar esse respeito, mostrar que você quer ajudá-la, né? E não condená-la, né? Não é com julgamento que a gente constrói um diálogo legal. E aí, aqui tem mais um videozinho, que aí eu vou pegar aqui o link e mudar de tela. Eu não sei por que minha câmera desligou, gente. Ela desligou por conta dela. Deixa eu abrir aqui. Todo mundo está vendo o vídeo aí? Agora sim. Obrigado. Olá, eu sou a Monja Cohen e eu estou aqui para falar com você hoje sobre 3 aspectos importantes da nossa vida: o respeito, a tolerância e a paz. Eu trabalho muito com redes sociais, tenho um canal, o canal Mova, e está bombando. De repente a gente teve uma grande surpresa porque nem esperávamos isso. A tecnologia tem nos transformado e está transformando toda a sociedade. Temos usado redes sociais, às vezes, de maneira muito imprópria, com insultos, ódios, violências. Estamos vivendo numa cultura de medo e de violência. A quem interessa que tenhamos medo? A quem interessa que nós tenhamos ódio, repulsa ao outro? A quem interessa? A quem pense diferente. Mas você pode incluir quem pensa diferente no seu coração, debater com argumentos lógicos, com clareza. Isso é mais importante, porque aí nós estamos construindo uma cultura de paz. Use as redes sociais, mas não para o ódio, não para a violência, não para a morte, não para o insulto, mas para a vida, para uma vida melhor. A beleza da vida é a diversidade. Se fôssemos todos iguais, ninguém falaria de beleza, é porque somos diferentes, porque vemos de forma diferente a realidade, porque temos ideias diferentes. Isso enriquece muito a vida. Um só pensamento, um só ponto de vista, e nós ficamos bitolados, limitados. O dissenso é mais importante que o consenso. A beleza da Amazônia é a diversidade. Cada planta, cada erva, cada pedacinho, e ela é tão sagrada para toda a humanidade porque ela é diversa. Então não seja violenta, não use palavras grosseiras, não fale mal dos outros, mas ponha suas ideias de forma clara, lúcida, aberta, inclusiva, e você vai ver que os resultados serão muito melhores e muito mais decisivos do que apenas insultos e raiva.
Eu vou colocar aqui no chat esse vídeo, e depois eu pego o outro também para colocar. E aí, gente, eu chego aqui numa parte, né, respondendo a sua pergunta, Cida, como que a gente lida, né, com toda essa situação do mundo hoje, que é o pessoal que fala de futurismo, né, e que analisa, estuda comunicação midiática, né, educação midiática, fala muito desse prosumidor. Prosumidor é o produtor mais consumidor, que todos nós, hoje em dia, a gente não é só mais consumidor como éramos até um tempo atrás. Então, tinha propaganda lá falando que o produto X é isso, maravilhoso, sei lá o quê, e a gente não tinha espaço para a gente falar assim, olha, eu comprei esse produto e deu tudo errado. Hoje a gente tem. Não, então, tipo assim, se você vê uma propaganda de um produto que você percebe que é enganosa, que não é tudo aquilo, você pode ser uma pessoa ativa, social e criativa, ir lá e construir um conteúdo no YouTube e falar assim, gente, olha, essa marca, eu comprei esse produto, ou já usei esse produto, ele não é tudo isso, ele não faz bem de verdade, a minha experiência me mostrou, né, e você pode contrapor aquele discurso da propaganda. É claro que se você ainda não vai ter o mesmo poder de disseminação, mas quantas pessoas não foram para a internet reclamar de algum produto, de alguma coisa, e deu resultado, e viralizou, né? Então, a gente está nesse lugar hoje em dia de produtor e consumidor. E aí, para a gente exercer esse papel de uma forma legal, a gente tem que lembrar, a gente tem que, né, exercitar e estudar como sermos ativos, socialmente responsáveis, como sermos criativos, e também no lado do consumidor, né? Não dá para consumir as coisas sem uma análise crítica, sem uma maturidade, né? A gente precisa ser maduro enquanto consumidor, né? E ter essa noção do que estão tentando nos enganar, né? Ter esse conhecimento de mídia, de entender uma notícia que não tem autor, uma notícia que tem um título muito sensacionalista, ou essa imagem que está muito perfeita para essa situação. Será que isso é de verdade? Então, a gente tem que conhecer essas estratégias que existem para a gente se proteger e ser um consumidor mais maduro e crítico, né? Então, assim, existe caminho da gente lidar com essa onda de desinformação toda, que é buscar nos educar enquanto consumidores e produtores midiáticos para poder produzirmos e consumirmos de uma forma de mais qualidade e mais segurança, né? Para a gente e para os outros. E aí, o nosso glossário, que eu trouxe aqui para a gente poder, algumas expressões para a gente guardar, uma delas, que fez muito sucesso há uns anos atrás, é a pós-verdade. Pós-verdade são as circunstâncias nas quais os fatos, né, objetivos, são menos influentes na formação da opinião pública do que apelos emocionais ou crenças pessoais. A gente está vivendo um momento de tanta informação, a gente, né, tem televisão, WhatsApp, rede social, jornal, tanta informação de todos os lados, que a gente chegou a um momento que a gente começou a não acreditar tanto nos fatos, no que estava sendo dito pelos jornais, por quem pesquisou, e mais naquilo que apela para o nosso emocional, que faz sentido para aquilo que a gente começou a buscar nossa zona de conforto, sabe? Então é isso, a gente vai atrás daquilo que fala com a gente, aquilo que a gente já acredita. E a gente vai indo atrás desse consenso sempre, e a gente vai se radicalizando. O que acontece em cenários de pós-verdade? Cada vez as pessoas vão buscando aquele polo, aquele lugar onde ela mais encontra a verdade dela, e nossa sociedade acontece o quê? Polariza. Temos polos de pessoas com pensamentos radicalmente diferentes que não conversam entre si. A gente, isso é novidade, vocês percebem isso em algum lugar? Né? Assim, muito que a gente está vivendo hoje é uma consequência desse cenário de pós-verdade que a gente vive. Né, a pós-verdade em não sei se foi 2017 ou 2018, foi considerada a palavra do ano, e hoje a gente vive nessas consequências dessa radicalização por essa busca cada vez maior das pessoas por informações que não contradizem aquilo que ela acredita no emocional. A gente para de usar a razão e passa a usar só
o coração de uma forma, né, não na forma de enxergar a vida no outro, mas de buscar só aquilo que faz sentido para a gente se fechar nesse emocional. Outra palavra que é muito importante a gente saber, quando a gente fala de fake news, é eufemismo. É a palavra que se usa para suavizar o efeito de outra, que seria, em tese, mais agressiva. Por exemplo, né, um falecimento é um eufemismo para a morte. Então, quando a gente, né, várias outras palavras são usadas como eufemismo, que quando você quer mascarar um pouco uma notícia, você usa um eufemismo. Então, quantas vezes a gente não vê, às vezes, né, em crime de feminicídio, em vez do jornal colocar lá assim, né, homem assassina a esposa, eles colocam marido apaixonado, como se fosse, né, crime de... Tem uma expressão que agora eu esqueci. Crime de amor, assim, né, como se fosse... Passional. Passional, exatamente. Então, como se fosse uma coisa do coração, que não fosse tão sério. Mas, gente, é uma pessoa que morreu, né? Então, você cria um eufemismo para aquela notícia não parecer tão grave quanto ela realmente foi. Deepfake. Deepfake é a nossa... como se fosse mentira profunda. Então, a deepfake é uma expressão usada para poder falar de notícias que são frutos da aplicação de técnicas intensivas de inteligência artificial para falsear elementos que estamos habituados a tomar como verdadeiros, pregando uma verdadeira peça em nossos sentidos e convicções. Então, são situações que as pessoas usam essas ferramentas de tecnologia de inteligência artificial para criar vídeos, fotos totalmente falsas, em que elas pegam a boca da pessoa falando outra coisa, tipo, já fizeram um com o Obama, eles pegaram a cara do Obama e um discurso do Trump e fizeram como se fosse o Obama falando o discurso do Trump, porque hoje em dia os computadores conseguem fazer isso, então estão criando esses vídeos muito doidos, que fazem com que a gente acredite em coisas, assim, construindo essas notícias profundamente falsas, né? Então, e que não dá nem para a gente identificar no olhar que aquilo é falso, e aí vai ficar cada vez mais desafiador a gente ser um consumidor crítico, né? A gente ter esse consumo crítico, a gente tem que conhecer dessas técnicas para a gente desconfiar dessas coisas nesses momentos e buscar lá, checar na internet. É verdade mesmo que o Obama gravou um vídeo falando isso, né? Então, a gente tem que desconfiar mais de algumas coisas e buscar essas fontes de buscar cada vez mais essa checagem para a gente poder ter certeza que a gente tem pessoas que estão confiando na informação que a gente está passando. E falácias, né, é um tipo de raciocínio falso ou impreciso que pretende se passar como verdade. São argumentos inseridos dentro de textos, se tornando, assim, formas de manipulação, ou seja, ajudam a compor um discurso que tenta influenciar o pensamento e a ação das pessoas com argumentos enganosos. Por exemplo, pobres são a maioria entre os presos, logo a criminalidade é causada por pobres. Né? Então, assim, é argumento raso, são associações que não têm fundamento, então são falácias que as pessoas criam e para manipular o pensamento de alguém. E muita gente é manipulada por esse tipo de pensamento, porque dependendo de quem fala a falácia, né, se a pessoa que está falando aquilo é uma pessoa que tem credibilidade diante de quem está ouvindo, as pessoas tendem a acreditar. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê essas associações muito rasas, falar, gente, será que isso é verdade? Porque não tem dado disso, né? não tem uma análise de contexto, né? Então, assim, a gente tem que sempre buscar análise de contexto, entender dados, tem números disso, tem outras fontes de informação, quem mais falou isso? Então, vamos sempre perguntar mais, né? Criar mais perguntas do que só buscar respostas rápidas. E aqui, para finalizar a nossa apresentação, aqui eu trouxe algumas referências. Eu vou pegar os links todos que estão aqui e colocar no chat. Esse aqui são os quadrinhos que a Agência Aos Fatos fez com um manual de checagem, em quadrinhos muito legal, explicando sobre como que a gente checa fake news. É bem legal. A Fátima no WhatsApp também é muito bacana, é um robô checador de fatos que está no WhatsApp, no Messenger do Facebook e no Twitter. Em cada uma dessas redes sociais ela tem funções diferentes, mas ela é uma inteligência artificial que está ali sempre compartilhando. No WhatsApp ela compartilha informações, ela está sempre
colocando quais são as fake news mais distribuídas e refutando essas fake news. No Messenger, você pode mandar uma fake news que ela te responde. No Twitter, ela fica buscando as fake news mais compartilhadas né, e contando que aquilo é fake news para as pessoas pararem de compartilhar. Ela tem várias funções, ela é bem legal. Aqui tem um guia também, como você fazer a sua própria checagem, também é da Agência Aos Fatos. Esses 3 aqui de cima são da Agência Aos Fatos, que é bem legal. É um guia bem rápido, acho que são 9 passos, como você fazer sua própria checagem de fatos e detectar se uma notícia é falsa. Então, é bom para você, antes de compartilhar, você lembrar disso, deixa eu olhar, vou ver aqui. Às vezes, no primeiro passo, você já consegue descobrir se é falso ou não. Esse outro aqui é como checar, eu escrevi errado, tá, gente? É checar. Como checar boatos, é uma tradução de um guia escrito pelo jornalista Jack Weiner, que é um especialista em desvendar boatos em redes sociais, ele é sueco, ele tem vários materiais muito legais sobre esse trabalho que ele faz de desvendar boatos, e aí ele fez um guia também bem simples, que foi traduzido pela Agência Aos Fatos também. Esse outro aqui é da Agência Lupa, e esse é voltado para crianças e jovens, mas também acho que pode ser usado também por gente de qualquer idade, mas foi o Canal Futuro e a Agência Lupa que fez um material muito bacana para a gente refletir sobre a qualidade da informação que a gente passa, e o curso Valda Falciani, que foi o curso que eu fiz para poder montar essa apresentação, que é muito legal, ele é todo baseado em cultura pop, em referências da cultura pop, então ele é bem divertido, bem legal. Vou colocar todos esses links aqui no chat para vocês, que vai ficar mais fácil de vocês copiarem. E aqui, só para vocês pegarem o meu e-mail, quem quiser pode me mandar e-mail, pode tirar dúvida. Estou super à disposição para conversar sobre comunicação, sobre notícias falsas e o que mais vocês quiserem falar com todos vocês. Mariana, não é para a gente debater agora, mas seria interessante, até porque isso causa um impacto bem significativo nos nossos grupos, no nosso pessoal idoso. É sobre fake news nos sites de relacionamento. É muito comum uma pessoa idosa acessar um site e obter uma informação falsa. Eu já tenho informação de que isso caracteriza um crime cibernético e precisa de um boletim de ocorrência quando isso for detectado. Mas eu acho que a gente podia conversar sobre isso com as pessoas, porque nesse momento de pandemia está me parecendo muito comum as pessoas se dirigirem, até porque elas estão mais isoladas socialmente, se dirigirem a esses sites. E os sites se isentam de qualquer responsabilidade. Está escrito lá na questão da privacidade, que eles se isentam de qualquer responsabilidade. Então, se alguma pessoa é vítima disso, ela fica meio perdida, a não ser que ela acione a polícia para poder demandar esse problema, para poder levantar esse problema e denunciar. Então, eu acho importante a gente tratar disso, eu não sei se seria com você, né? Seria importante tratar disso do ponto de vista do direito, do ponto de vista das evidências da falsa notícia. Por exemplo, num contato que eu fiz com uma pessoa, eu fiz algumas perguntas a ela, pessoa que eu falo que estava sendo vítima disso, inclusive eu orientei para fazer o boletim de ocorrência. Pessoa de grupo, de convivência. Eu perguntei primeiro, o que tinha de real ali? A foto. O que ela percebeu que poderia não ser real? A foto,
a ausência da foto e outros elementos que eu discuti com ela. Então, vários elementos ela colocou que realmente não estavam claros. Não é que eles estavam perdidos, eles não estavam claros. Então, eu acho que seria muito importante a gente tratar disso abertamente. Eu penso, tanto do ponto de vista de quem se apresenta para um site de relacionamento de amizade, que é o mais comum, mas por trás do relacionamento de amizade há esses problemas. Então, assim, para que as pessoas ficassem mais esclarecidas, mais atentas e mais fortalecidas. Porque, com a sua fala, eu me senti muito fortalecida em relação, por exemplo, ao pró-consumidor. Eu já tinha ouvido falar nisso por causa da minha filha, que estuda na área, ao pró-consumidor. Eu acho isso fundamental. Eu acho que isso é uma chance de corrigir várias coisas que nós cometemos e que vamos passando. Na família, a gente passa essas coisas. Ao invés de passar aquilo que a gente usou para ter alimentação de qualidade, que foi a horta, nós passamos assim, eu vou comprar Nutella para você. Então, assim, a minha demanda é do crime cibernético, nessa área, onde a gente detecta várias coisas. Só estou avisando que eu vou fazer compra. Ah, tá, beleza. É que a gente vai estar sujeita a essas coisas, e a questão do pró-consumidor, que eu achei notável, bem explicada, que a gente pode aplicar a todo momento. Aliás, nós podemos reverter, Maria. A hora que você for conversar com o neto, eu, no caso, o neto quer a Nutella, eu vou mostrar para ele a não Nutella. A minha verdade, você entendeu? Que é até mais difícil de encontrar, mas encontrar, assim, para consumir, mas que é uma realidade muito importante. Achei maravilhoso, amei, fiquei feliz de ter feito essa opção hoje. Que bom, Cida. E realmente, assim, né, entrando nesse ponto que você falou, sobre a questão do site de relacionamento, das pessoas que fazem perfis falsos, né? Aí entra mais no sentido do direito mesmo, né? Porque é você criar uma identidade falsa, né? Além da comunicação, é você criar uma identidade falsa para construir uma relação que já começa tudo falso, né? É verdade. Mas muito boa essa colocação, Cida. Quando a gente convida, né, para o encontro do Conexão Boas Práticas, a gente pensa nisso, assim, como que a gente se coloca como instituição, né, como que nós, terceiro setor, organizações que fazem atendimento, né, à pessoa idosa, qual que é esse nosso compromisso com aquela pessoa com que a gente atende, né? E a ideia é essa, a gente está fazendo uma discussão aqui, mas é que a ideia é que isso possa, lá nos grupos, ser refletido, né? Seja por meio de alguém que vai ser multiplicador dessas informações, seja a própria instituição começar a ter uma responsabilidade na hora de fazer uma comunicação e já levar esses conceitos também, né, para as pessoas idosas que estão sendo atendidas. Então, a ideia é a gente trocar essas práticas mesmo, né? A gente está super aberto, Cida, se você tiver um grupo com quem você acha que a gente deva conversar, que a gente possa colaborar, né? A Mariana, acredito que ela se dispõe, o SEMAIS também se dispõe a ajudar nesse sentido, para ver se essas informações realmente chegam às pessoas que precisam receber essas informações, né? Nós temos no SEMAIS um compromisso muito grande com comunicação, a gente tem muito cuidado na hora de fazer essa comunicação, e a gente gostaria mesmo que o terceiro setor fizesse um pacto para que a gente construísse uma comunicação, que seja uma comunicação coletiva, né, mas que seja com informações oficiais, para que a gente possa realmente disseminar coisas boas, assim, para essas pessoas, né? Então, assim, a gente está super disponível. Esse vídeo, né, dessa formação vai estar disponível. Então, depois, quando ele estiver no YouTube, se vocês quiserem compartilhar
para as pessoas também participarem, assistirem. Pode mandar também as dúvidas, a gente responde posteriormente. Se achar que tem algum grupo interessante para a gente poder ir conversar, a Mariana, né, se dispõe. Então, assim, a gente está super aberto aí, a gente entender quais são esses caminhos possíveis e os melhores caminhos para a gente construir tem uma comunicação alguém forte. da diretoria da pessoa idosa aí presente, ou do conselho, mas é mais ligado à diretoria, porque nós temos um grupo de parceiros. E seria importante a gente repetir isso no grupo. Inclusive, hoje a Cláudia me falou que a ideia é ampliar o grupo, porque normalmente quem participa são os coordenadores, que eles são as referências de liderança e também porque eles estão, às vezes, mais disponíveis. Mas a ideia da Cláudia, da DP, é exatamente tentar agregar mais pessoas em torno dessas temáticas. Então, eu sugiro repetir com vocês, não sei como vocês fariam, essa temática no momento oportuno. Se possível, já acrescentando a questão dos perfis falsos, a identificação de perfis falsos nos sites de relacionamento. Eu tenho uma filha que se casou com uma pessoa que ela conheceu num site de relacionamento. Eu não posso generalizar, certo? Porque ele é excelente, ele é verdadeiro, entendeu? Ele é simples, ele é tudo. Então, assim... é o meio, né? Exatamente, Então, mas há pessoas oportunistas, desagradáveis, que podem fazer todos correr, a sociedade toda corre risco. Mas a terceira idade, no momento do isolamento, é um complicador. E só uma estratégia, Cida, que você, já que você está falando, quando você entrar num site de relacionamento, pega a foto da pessoa, o Google, né, a plataforma Google, ela tem, quando você entra lá para fazer uma pesquisa, tem uma possibilidade que é uma fotinha, que é uma imagem. Se você clica nessa imagem, aí você copia, pode ser um print da tela com a foto da pessoa, copia a imagem e coloca no Google, porque se for uma imagem de uma outra pessoa que ela pegou, vai mostrar, tipo assim, ela vai mostrar todas as imagens parecidas com aquela. E aí pode ser que seja uma imagem de banco de imagem, pode ser que seja um modelo lá na Suécia, e aí ela vai te mostrar, sabe? Que aí é a primeira forma de você identificar. É um instrumento bacana de segurança esse. Que aí é uma forma de todo mundo, né, que quiser conferir uma imagem, o Google tem essa pesquisa de imagem e é bem fácil, você só tem que ter a imagem dentro do seu computador, pelo celular não tem que ser pelo computador, tá, gente? No celular não funciona. Aí dentro do computador tem lá no Google a opção da fotinha, aí você sobe a sua foto para o Google e ele vai buscar a referência, se é uma imagem tirada de contexto, quais são as outras imagens que tem parecidas, onde que elas foram publicadas, data, e aí você consegue saber mais sobre aquela imagem, qual que é a fonte primária dela. Boa tarde, Mariana. É Tânia, da Associação Galpão, tudo bem? Tudo bom. Semana passada, eu descobri que criaram um perfil falso no meu Facebook. Como é que é feito isso? Você sabe me explicar? A pessoa rouba suas fotos, né? Ela vai entrar no seu perfil, ela vai roubar suas informações de suas fotos e vai criar um novo perfil usando as suas informações. E aí ela vai tentar adicionar os seus amigos para aplicar algum golpe com eles, com seu nome. E aí é denunciar mesmo, é procurar delegacia, infelizmente é um crime, e aí a gente tem que ir atrás da polícia. Então tá bom, obrigada. Nada. O microfone está aberto, mas alguém gostaria de fazer colocações, de perguntar, de considerações? Gostaria de agradecer muito a participação nesse evento, muito esclarecedor. Acho que isso precisa realmente repetir,
a divulgar mais nesse combate ao fake news. Obrigado. Não deu, não? Deu, Tonildo. Sim, Nilo. Obrigada pela participação. Valeu, obrigado. Foi muito boa suas colocações, sua participação. Também ficamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. Obrigado. Tchau. Então, pessoal, só repetindo, né? Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. A gente só precisa de uns dias para poder organizar, né? E publicar e fazer a publicação. Eu queria repetir, assim, o site Nossos Direitos, né? nossosdireitos.org.br, está um site muito legal. A gente tem publicado constantemente conteúdos voltados, né? Com informações sobre a política de atendimento à pessoa idosa, informações que são publicadas, né, por meio do Conselho do Idoso. Então, assim, tem uma fonte de informações que eu acho que vale muito a pena vocês acessarem. Deixamos a equipe também disponível, se tiver alguma sugestão, se tiver alguma, né, em relação ao site, entre em contato com a gente. E eu queria também dizer que a gente tem um grupo de WhatsApp. Esse grupo é o grupo do Conexão Boas Práticas 60+. Quem quiser participar, a gente tem um link. Você tem um link fácil aí, Ju, para poder colocar no chat? Vou procurar. Pode acessar por meio desse link. É um grupo onde a gente compartilha as práticas, onde a gente também publica sobre esses e outros encontros que acontecem com interesse no foco da pessoa idosa. Então, quem quiser participar, a gente não inclui no grupo, porque a gente acha que tem que ser uma escolha das pessoas, né? Então, a gente disponibiliza... Eu já participo desse grupo. A joia. A gente disponibiliza o link, a pessoa acessa, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, são informações bem focadas. Nem fake news, e nem fake news. E nem fake news, exatamente. Tá, então é um convite. Mensalmente a gente tem esse encontro, Conexão Boas Práticas, entre a terceira e quarta semana de cada mês. Então a gente já vai preparar as informações para o próximo encontro, a gente volta a convidar, e seria muito bom se vocês pudessem participar. Tá? Equipe, esqueci de alguma coisa, querem falar mais? Quem que a diretoria faz contato? Nem sei se tem alguém, eu acho que a Jaqueline está aí, mas não tenho certeza. Com quem a diretoria faz contato para saber da gente multiplicar essa proposta desse debate? Ô, Cida, eu vou deixar meu contato aqui no chat, tá? Tá, eu já Pode entrar em contato comigo que a gente já faz essa articulação. Tá ok. Tá, é o WhatsApp também, esse contato aí. Ser Mais Nossos Direitos, tá? Acima do Ser Mais Nossos Direitos, tem lá, tá escrito aqui você, meu nome é Valda, né? Tá lá. É qual? Valda. É Valda. Isso. Aí é só entrar em contato comigo que a gente faz essa articulação. Tá certo, meu bem. Obrigada. Alguém da equipe quer colocar alguma coisa, mais alguma informação? Podemos encerrar? Claudinha, eu gostaria de pedir o pessoal para poder abrir a câmera para a gente poder tirar uma fotinho, pode ser? Ótimo. Quem tiver disponibilidade vai ser bom. Um, dois, três. Ok, muito obrigada. Ótimo, obrigada. Muito obrigada pela presença, né? Estamos aí disponíveis e até a próxima, então. Valeu, parabéns, Mariana, foi show, viu? Obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer também. Estou à disposição aí, quem quiser reproduzir, quem quiser me convidar para falar de novo para outros grupos, como a Valda colocou, a gente está à disposição. Elevou meu nível de confiança, que já é elevado. Então, gostei muito. Parabéns para a Mariana, parabéns para toda a equipe. Obrigada.